Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E quero dizer para os amados ouvintes que me ouvem através da internet, através da emissora de rádio, que nessa noite é a noite da vossa vitória. É a noite a qual Deus estará falando comigo e contigo através da palavra. A noite que Deus estará, aleluia, nos transmitindo, nos ensinando a andar no seu caminho. Como devemos fazer, aleluia, o ide do Senhor Jesus. Como devemos andar na presença do Senhor. Que a Bíblia Sagrada diz que Ele vem. E quando Ele vier, como você vai estar? Se prepara, ó Israel, para se encontrar com o Senhor, seu Deus. Vou estar lendo aqui no livro segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 11 e no verso 28, que tem a palavra assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde após mim todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Senhor, obrigado por essa palavra, por esse versículo, e peço, Senhor, que através desse mesmo versículo assim o Senhor possa estar falando em cada pessoa, em cada coração, em cada mente, meu Pai, que me escuta nesse momento, que através da sua palavra, Senhor, possa assim ter libertação, cura, transformação. Pai, que esse ouvinte, esse, aleluia, irmão, essa irmã, que nos ouve através, aleluia, do CD, do DVD, através, aleluia, da rádio, aleluia, nova geração, através da internet, possa ser, meu Pai, impactado com o teu poder, com a tua unção e com a tua glória. Que a vida dessa pessoa, a partir de hoje, venha estar mudando, meu Pai, para a glória do teu nome. É isso que peço e agradeço dele já, em nome de Jesus. Amados e queridos ouvintes e amigos, aleluia, e irmão da palavra do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos com uma palavra muito, aleluia, maravilhosa, a qual Deus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Quero pôr um tema nessa palavra. Aleluia. Venha até a mim, venha até Jesus, e tu serás aliviado. É o tema dessa noite. Você que está com depressão, você que está doente, você que está com problema familiar, você que está desempregado, você que está sofrendo, você que está cansado de sofrer, venha até Jesus e serás aliviado. Amados e queridos irmãos, quando começo a ler essa palavra, esse pequeno versículo isolado, que tem uma menção maravilhosa, aleluia, a qual o Senhor Jesus Cristo diz: vinde após mim todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. A palavra do Senhor aqui, aleluia, me dá uma visão, aleluia, que Jesus Cristo está fazendo um convite. Jesus Cristo, aleluia, está chamando, aleluia, as pessoas que assim ouvem a voz dele, assim que tem, aleluia, aleluia, os ouvidos, aleluia, não agravados, mas um ouvido sensível, ouve o convite do Senhor Jesus Cristo dizendo: vinde após mim, todos vós que está cansado e oprimido. Aleluia. Se lermos, aleluia, mais adiante ele diz ainda: tomai sobre vós o meu jugo.
aleluia. Jesus aqui quer fazer uma troca contigo, aleluia. Quer trocar a sua vida sofrida por uma vida abençoada. Quer trocar a sua vida de desgraça numa vida cheia de graça. Quer trocar, aleluia, a tua vida derrotada em uma vida de campeão. Quer trocar a tua vida, aleluia, que não tem nenhuma esperança, numa vida esperançosa na pessoa de Jesus Cristo. Quando leio a Bíblia Sagrada, lembro, aleluia, do Evangelho de João, aleluia, 14, no versículo 6, que ainda Jesus fala, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejo Jesus fazendo convite para ir até ele, aleluia, e aleluia, no capítulo 6, aleluia, no capítulo 14, do verso 6, aleluia, de João, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Se ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que tem esperança. Se ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele diz, aleluia, que tem vida para a tua vida morta. Se ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele quer dizer, aleluia, que a tua vida, aleluia, pode mudar através da verdade. De repente, tu tem andado, aleluia, numa vida mentirosa, numa vida cheia de mentira, numa vida, aleluia, cheia de questões, aleluia, que só querem acabar, destruir com a sua vida. Mas ele diz que é a verdade, ele diz que é a vida, aleluia, e se ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia, há uma esperança, uma expectativa de mudança para você. Jesus disse também em suas palavras, eu sou o pão vivo que desceu do céu. De repente você pode estar, aleluia, pensando, aleluia, na sua cabeça, eu não estou com fome, aleluia, de repente a sua carne, aleluia, ela não está com fome, mas de repente a sua alma, aleluia, está sedenta, precisando de uma alimentação. E nessa noite eu quero dizer para você que temos alimentação, a palavra que é o pão, aleluia, a palavra é o pão, e temos a água que pode matar a tua sede. Jesus, quando diz, vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, ele está dizendo que pode mudar a situação da tua vida. Ele está dizendo que pode tirar o teu marido do botequim. Ele está dizendo que pode tirar, aleluia, a tua filha da prostituição. Ele está dizendo que pode tirar o teu filho do tráfico de droga. Ele está dizendo, aleluia, que é o caminho verdadeiro que você precisa trilhar, que é o caminho verdadeiro que você precisa andar, porque o caminho que você tem trilhado, o caminho que você tem passado, é caminho de destruição, é caminho de morte, é caminho que não tem volta. Então vem até Jesus, aleluia, tu que está cansado de sofrer e levar uma vida oprimida e destruída. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele diz, ainda que quer fazer uma troca de jugo contigo. Ele diz, aleluia, que o jugo dele é suave e o fardo também. De repente você não está nem com jugo e nem com fardo, aleluia, mas está levando uma vida pesada, está levando um fardo, aleluia, como você não está vendo, aleluia, muitas das vezes, aleluia, o diabo diz que tu é o cavalo dele, muitas das vezes o diabo diz, aleluia, que você, aleluia, é o capacho dele, muitas das vezes, aleluia, o diabo está se tripudiando, está pisando, está, aleluia, humilhando, aleluia, está em cima de você como um jugo pesado. Mas Jesus nessa noite, aleluia, ele quer trocar o jugo. Jesus nessa noite, aleluia, quer tirar o peso, aleluia, das tuas costas, quer tirar os agrilhões, quer tirar, aleluia, esse mundo que está sobre as tuas costas. Ele quer fazer uma troca, aleluia, toma o meu jugo, aleluia, que é suave e leve e pode mudar a sua vida. Aleluia. Tem gente, aleluia, que tem andado, aleluia, de cabeça baixa, que parece que tem um muro, aleluia, de 2.000 quilos nas costas. Está pesado, aleluia. É de tanto pecado. O diabo ainda diz, é meu cavalo, vou dar uma esporada nele para ele correr. Parece até cavalo de jockey, aqueles cavalos de corrida. Mas Jesus disse que é o caminho,
Aleluia, precisa ser gravado para entrar no caminho. Tem que ser ovelha, tem que entrar, aleluia, é no aprisco do Senhor. E entender, aleluia, que Jesus Cristo, Ele não veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Se tem ouvido, ouça, aleluia, a voz do Senhor, seu Deus. E se o Senhor, ai, a séria, se o Senhor, seu Deus, está falando contigo nessa noite, não endureça, aleluia, o vosso coração, para escutar a boa palavra e santa do Senhor. Quantos têm sofrido? Quantos acordam pela madrugada? Quantos que pela madrugada choram? Porque, aleluia, levanta, olha para o lado da cama e não vê o seu companheiro. Porque o seu companheiro ou a companheira espera ele dormir ou ela dormir para sair para a gandaia, para ir para o baile funk, aleluia, pagode, para ir, aleluia, para fazer as coisas da lei que não provém da parte de Deus, para vir fazer, aleluia, a vontade da carne, aleluia, entrar, aleluia, a vontade, aleluia, a carne quer ser satisfeita. No outro dia, aleluia, tem dois prejuízos. O primeiro do bolso, porque, aleluia, gastou o seu dinheiro, aleluia, na cachaça, nas drogas e na prostituição. Aí outro dia, aleluia, está com o bolso vazio e está com dor de cabeça, está com enxaqueca, aleluia, tem que tomar Sorizal, tem que tomar na dor, tem que tomar na rodina, aleluia, para Jesus Cristo você não precisa fazer isso. É só entrar no caminho, é entrar na vigilância, é entrar no jejum, é entrar na oração, é entrar no caminho que te dá vida e libertação. Não estamos brincando de ser crente, não estamos aqui, aleluia, de enfeite, aleluia, querendo ser uma bonitinho que o outro. Nós estamos aqui com seriedade, aleluia, deixando muitas das vezes algumas coisas, aleluia, na nossa casa, para estar pregando a palavra para você. Estamos aqui, aleluia, porque temos responsabilidade daquilo que Jesus falou no livro, aleluia, do Evangelho, aleluia, de Marcos, capítulo, aleluia, 15, no verso 16, e que, aleluia, todo mundo pregai, aleluia, Evangelho a toda criatura, pregar para os oprimidos, pregar, aleluia, para os que estão necessitados, pregar para aqueles que estão doentes, pregar para aqueles que estão sofrendo, pregar para aqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Enquanto estamos pregando, aleluia, tem algumas pessoas nos escutando através da rádio, enquanto estamos pregando, tem algumas pessoas nos escutando através da internet, enquanto estamos pregando, tem algumas pessoas que estão com o coração quebrantado e sensibilizados, que sabem, aleluia, que a palavra de Deus é onde te alimenta e satisfaz, aleluia, a alma, porque, aleluia, há uma luta entre a tua carne e entre o teu espírito, aleluia, o teu espírito quer ir aí, aleluia, fazer as coisas de Deus, mas a tua carne quer fazer, aleluia, as coisas da carne, entrando na filha, aleluia, entrando na prostituição, no pecado, naquilo que não convém, aleluia, os olhos do Senhor. Aí agora entendo porque Jesus Cristo traz agora para você esse convite: vinde após mim, todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. De repente você não entende a palavra oprimido, de repente você não está na cadeia, de repente você não está encorrentado, de repente você não está dentro de um quarto preso, trancado, mas está oprimido, está abatido, está sofrendo. Sabe por quê? Aleluia, a oprimição espiritual, o jugo pesado sobre a tua vida, sobre as tuas costas, a corrente é qual você não está vendo, aleluia, espiritual, ela tem acabado com a tua vida, tem acabado com a tua alma, o teu espírito está numa depressão que é só misericórdia. Aí muitas das vezes, para tentar esquecer um pouco o sofrimento, aí entramos na cachaça, aí entra na cocaína, aí entra na heroína, aí entra no crack, aí fica totalmente derrotado e destruído. Aí é só a misericórdia de Deus, aí vem Jesus Cristo te dando um profeta, e nesse profeta, aleluia, a minha conjectura espiritual, aleluia, meu pensamento, Jesus dizendo: vinde após mim, todos vós que está cansado e oprimido. Está cansado? Tem descanso em Jesus. Que isso, irmão? Tem luta? Tem. Mas tem refrigério. Muitas das vezes você está nessa vida, muitas das vezes você está nesse caminho, mas não tem encontrado refrigério, não tem encontrado paz, tem necessidade de paz. Aleluia, quem dera tu, aleluia, tivesse um botãozinho na cabeça para desligar, para ter um pouquinho de paz. Não tem paz no trabalho, não tem paz em casa, não tem paz na rua, não tem paz em canto nenhum. No meio da quarentena, a paz não se acha. No meio da rua, nem se vê a cara da paz. Não tem paz de jeito maneira. Mas eu quero dizer nessa noite para você que nós temos a paz de Deus, Jesus Cristo, para dar para você
você e não é só a paz. Queremos te dar o caminho, queremos te dar, aleluia, a nossa, aleluia, para tu entrar na eternidade. Mas não entra na eternidade de qualquer jeito, não. Para entrar na eternidade, aleluia, tem que entrar, aleluia, na eternidade pela porta estreita, pelo caminho estreito. Porque dizem por aí, eu sempre falo isso, dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. O caminho que leva a Deus, aleluia, é porta e caminho estreito. Se não tiver na porta estreita, no caminho estreito, aleluia, me perdoa, você está passando, aleluia, no portão de um grande curral, aleluia, porque é o curral de Jesus, aleluia, a porta é estreita e o caminho também. Não entra a voz, você entra a ovelha. Se entrar, você é minha ovelha, se entrar, se vós, Jesus não dizia, vós sois a minha ovelha. Jesus não dizia, aleluia, que é separar as ovelhas do bode e os bodes. Aleluia. Ele disse, aleluia, que vai separar a ovelha para o lado e os bodes também, para entrar no caminho que dá vida, que dá esperança, que dá satisfação, no caminho, aleluia, que dá vida eterna, aleluia, aonde bate a porta se abre, e quando passa sobre a porta, aleluia, encontra a pastagem, agora é livre, porque não é oprimido, não anda no jugo pesado, não anda, aleluia, na carnalidade, não anda nos fatos do demônio, fazendo a vontade do querer, Satanás. Quando a palavra de Deus, amado, Deus não está fazendo você escutar essa palavra por mera coincidência. Não, pelo contrário, Ele tem acompanhado muito e muito a sua vida. Aleluia, diz no livro de Apocalipse que os olhos dele são como chama de fogo. Não tem para onde tu se esconder, para onde você correr. Ele está te vendo. Ele quer que você venha até Ele, aleluia, para ser liberta. Ele quer que você venha até Ele para obter a salvação, não só para tu, mas para a tua família também, porque diz, aleluia, no livro de Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo não só tu, mas também tua casa. É a promessa, e quando Ele promete, Ele cumpre, mas tem que entrar no caminho. Aleluia, muitas das vezes a opressão é tanta, aleluia, que só fica perto da televisão, aleluia, pensando que alguma programação daquela pode tentar, aleluia, dar satisfação, muitas das vezes pode pensar que alguma programação daquela pode dar alegria, até alguém vai contar uma piada e você vai sorrir, mas vai ter uma hora que tu vai pôr a cabeça no travesseiro, vai ter uma hora que você vai parar para pensar, vai ter uma hora, aleluia, que tu vai pensar, aleluia, vai refletir, aleluia, as lágrimas vai descer, e a tua alma está batendo dentro de ti. Ela sabe para onde vai, ela sabe para onde quer ir. A tua alma está com, aleluia, com uma luta, aleluia, contra a tua carne. Porque a tua carne quer uma coisa e ela quer outra. Aleluia. A ovelha conhece a voz do pastor. A carne conhece a vontade da carne. E o Espírito conhece a voz do Criador. Se a carne conhece, aleluia, a sua vontade, o Espírito, a voz do Criador, quem vamos dar ouvido? Se nós não formos dar ouvido à nossa carne, aleluia, nós vamos perecer. Se nós dar ouvido à nossa carne, vamos viver uma vida de derrota e de destruição. Mas se nós der ouvido a palavra do Senhor, aleluia, guardar os estatutos, o mandamento, andar em espírito, como diz a palavra de Deus, mas se não segundo a carne, a concupiscência que nos leva no elevo, aleluia, então, aleluia, fracassado, lamentável, aleluia, destruidor, aí a gente vamos se acabar. Mas se temos o Espírito Santo e discernir, aleluia, o que o Espírito Santo quer verdadeiramente conosco, vai haver mudança. Aí vai se cumprir aquela palavra em Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Nós só vai entrar, aleluia, vai descer o Espírito Santo sobre ti, se tiver em santidade. Vai entrar o Espírito Santo sobre ti, se tiver a busca. Se tiver, aleluia, só vai vir o Espírito Santo sobre ti, se tiver, aleluia, vigilância, se tiver em expectativa com Deus, sabendo que só Deus tem poder para mudar a sua vida. Porque muitos pensam que o Espírito Santo é de pessoas de qualquer jeito. Aleluia. Se eu não bebo, aleluia, um pouco de água num copo sujo, imagina o Espírito Santo, que significa santo separado. Espírito Santo, aleluia, quer dizer que ele é separado,
ele não se mistura com pecado, ele não se mistura com coisas alheias, ele não se mistura com coisas que venham a contaminar ele. Ele é separado, nem à toa que o nome dele é Espírito Santo. É o Espírito de Deus, aleluia, separado, ele é santo. Faz parte da Trindade. Aleluia. E quantas das vezes o Espírito Santo é clamado, aleluia, a Deus para a tua vida, com gemido inexprimível, para que essa palavra venha valer na tua vida, que diz vida após vida. E muitas das vezes eu venho, aleluia, ouvido do meditador e não tenho ouvido a voz de Deus. Aleluia. E quando chega a dona morte, aleluia, pede misericórdia. E Deus atende a misericórdia, porque ele é rico de misericórdia. Mas a morte não, aleluia, cessa de querer tirar a tua vida. A morte não cessa, Deus Senhor, de querer tirar a vida de pessoas, de qualquer jeito, de qualquer maneira, através de bala perdida, através de atropelamento, através de algo que vem acabar com a vida dele ou dela. Aleluia. Dai ouvido à voz de Deus, dai ouvido ao Senhor. Jesus está voltando, ele disse, eis que vou preparar lugar, ele disse que voltaria, e se não fosse assim, ele não teria dito. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele está querendo dizer assim, eu não sou nenhum conversinha, eu tenho palavra, vou voltar para buscar um povo lavado e redimido com o sangue de cordeiro. Por isso que Apocalipse 22:14 diz, aleluia, bem-aventurado, feliz, alegre, aleluia, é aquele varão, a varoa que lava sua vestimenta no sangue do cordeiro. Aleluia. Sabe por que foi no preço de sangue que eu fui comprado? Foi no preço de sangue que você foi comprada. Foi no preço de sangue, não foi aluguel. Aleluia, não foi troca, não. Foi comprado. Além do preço de sangue, ainda, aleluia, Jesus Cristo apanhou. Aleluia. Diz no livro do profeta Isaías 53, que ele levou sobre ele todas as nossas dores e transgressões. Aleluia. Todos os nossos pecados. E pela, aleluia, a pisadura dele nós somos falados. E quantos não têm dado ouvido a palavra de Deus, não têm dado ouvido a Deus? Aleluia, como foi falado aqui, aleluia, no sermão, a qual o homem de Deus trouxe, dizendo, aleluia, que tem uns pregadores extra, tem um vento, tem um terremoto, tem um maremoto, tem um tsunami. Aleluia, nos países europeus, aleluia, Mercosul, estamos vendo aí coisas acontecendo. Na Filipina morreram não sei quantos que passaram na televisão. Aleluia, é um tom de vendaval, é um tom de tsunami. Aleluia, é água invadindo precisa, aleluia, tem outros estados não. Um dia desse, aleluia, eu vi na reportagem, que eu gosto de ver muita reportagem, eu vi num programa de televisão, aleluia, na cidade de São Paulo, como a água estava levando aquela mulher que morre. Aleluia, a água estava levando ela, é igual, aleluia, uma pena, a água estava levando ela, é igual um pedaço de cipó. Amados e queridos, Jesus está voltando, os pregadores dele, Jesus está pregando, é vento, é vendaval, é água, alabacandaraia, selinaiaia, aleluia. E muitos pensam que somos aqui de brincadeira. Muitos pensam que estamos aqui para se apresentar. Muitos pensam que estamos aqui para demonstrar. A Bíblia diz, não julgue para não ser julgado. Sabe por quê? Se eu julgar meu irmão, se eu julgar minha irmã, aleluia, eu estou mentindo a mim mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, Deus está falando. Quantas das vezes nós não damos, aleluia, quantas das vezes nós não damos ouvido quando o pregador está pregando a palavra, quantas das vezes nós não damos ouvido ao irmão, aleluia, ao irmão, aleluia, aleluia, porque eles são idosos, estão ali, falando acerca do amor de Jesus, falando acerca que Jesus vai voltar. Aleluia, falando acerca que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aí muitas pessoas olham, porque está aleluia na escada de uma estação, ou debaixo, aleluia, de uma marquise, pregando o evangelho, a palavra de Deus, é desequilibrado, é maluco, está babando o paletó, aleluia, está babando a gravata. Esse ali é um desesperado, esse ali é um louco, aleluia, está pregando a palavra para as paredes, para os ventos, está pregando para os cachorros, está pregando para os mendigos, aí não dá ouvido à palavra de Deus. Muitas das vezes é você, aleluia, que é desviado da casa do Senhor, fica, aleluia, depois analisando e batendo no irmãozinho, na irmãzinha, que está pregando a palavra. É nessa noite eu tenho palavra de Deus para você.
Nessa noite eu tenho palavra, aleluia, por aquele que não se arrepender, por aquele que não se entregar a Jesus, aleluia, me perdoa, o inferno te espera, aleluia, aleluia, o inferno espera, aleluia, porque está escrito, quem crê e for batizado será salvo, mas todavia aquele que não crê e não for batizado, esse, aleluia, é condenado, aleluia, Jesus está voltando, aleluia, ouça a palavra de Deus, não endurece o teu coração, não seja incrédulo, ouça a palavra do Senhor. Eu nessa noite tenho preparado homens e mulheres para pregar a palavra de Deus, de segunda a sexta-feira, de segunda a segunda. Tem homens e mulheres que têm compromisso com a palavra, aleluia. Quando não é de manhã é de tarde, quando não é de tarde é pela noite, quando não é pela noite é pela madrugada, estão pregando a palavra. Sabe por quê? Não tem compromisso com o homem, tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra. Jesus Cristo disse para mim, Jesus Cristo disse também para você, no Evangelho segundo, aleluia, aleluia, São João, aleluia, no capítulo 15, verso 3, pode ser limpo pela palavra que eu tenho vos dito. Quantas vezes você, aleluia, tem escutado a palavra tem ido, aleluia, fazer a tua vida, aleluia, como um manancial de água, você não tem se lavado com a palavra, como você vai ser limpo se você não dá ouvido a palavra de Deus? Aleluia, aleluia. Como é que você vai ser limpo, aleluia, pela palavra, se você não deixa a palavra de Deus penetrar dentro do seu coração? Livro de Romanos, capítulo 10, aleluia, no versículo 17 diz, aleluia, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tampa o teu ouvido espiritual, ouça a voz de Deus. Jesus está falando contigo através da palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Vós escolhidos pela palavra que eu tenho dito. Quer dizer que a palavra também é água, ela purifica. Além de ser água, contém, aleluia, o sangue de Jesus. O sangue que purifica de todo pecado. Amados, eu tenho uma coisa para te dizer nesse momento. Enquanto Satanás está indo até o céu para te acusar, aleluia, se levantar contra ti, assim como se levantou contra Jó. Aleluia, dizendo que Jó, aleluia, murmuraria, dizendo que Jó negaria ao Senhor, porque o Senhor dava prosperidade para Jó. Assim o diabo também está indo contra a tua vida. De repente você está falando, esse pregador só fala do diabo, esse pregador só fala do inferno, esse pregador só fala do fim do mundo, esse pregador só fala coisas que vêm, aleluia, que não me agrada. É verdade, eu não vim aqui para te agradar, eu vim aqui para agradar a Jesus. Eu vim aqui para falar de Jesus. Eu vim aqui porque tem compromisso com a palavra do Senhor. Não deixe o diabo roubar o teu foco. Não deixe o diabo roubar a tua expectativa de ser salvo. Enquanto ele está lá, te acusando, se levantando contra ti, tentando destruir tua vida, tentando arrumar ocasião contra ti, o Espírito Santo está do outro lado, falando, Senhor, dá mais uma chance, Senhor, ajuda, Senhor, dá força, Senhor, dá ânimo, Senhor, fala o coração dele, para que ele possa abrir esse coração duro, esse coração de pedra, transforma o coração dele em coração de carne, para que ele possa entrar nas bodas do Cordeiro junto conosco. Aí compara-se esse homem e essa mulher que não ouve a palavra de Deus como jovem rico, que chegou para Jesus, aleluia, de cara já tomou um carão, porque ele falou, bom mestre. Jesus disse, bom, só meu pai. Nem Jesus quis mostrar que era bom ali para ele. E ele disse, como é que faço eu para entrar no reino do céu? Como é que faço eu para, aleluia, obter a salvação? Como é que faço eu para subir, aleluia, e glorificar a Deus junto contigo? Jesus falou para ele, larga tudo que tu tem, vende, aleluia. Aí ele declarado para Jesus que ele observava os mandamentos, andava nos mandamentos, no querer e na vontade. Aleluia, então Jesus falou, vende tudo que tem, siga-me. E ele se entristeceu. Sabe por quê? Era muito rico. De repente você está pensando assim, você está falando da pessoa errada, estou falando da pessoa certa. No livro, aleluia,
Primeira Epístola de João, capítulo 2, aleluia, e no verso 15 diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, é a palavra. Se você ama o vale funk, você ama o mundo, Deus não te ama. Se você, aleluia, gosta de um pagodinho, aleluia, o que acontece? Você está amando o mundo, não está amando a Deus. Se você, aleluia, fica muito na aleluia, à frente da tira a visão, aleluia, você está amando ela, está se prostrando diante dela. Não está amando ela, não está amando Deus, está amando o mundo. Porque ele é o mundo e está mostrando o conteúdo que tem dentro dela. Prostituição, mentira, lascívia, tudo que não presta tem dentro da televisão. Que isso, pregador? Está falando agora de televisão, você é contra a televisão? Não sou contra, porque ali passa coisas que nos alertam também. Muitas coisas ali nos alertam. Para que nós venhamos, aleluia, ficar, aleluia, atento. Principalmente nós que somos pais de família. Que agora surgiu o tal do demônio da pedofilia. Surgiu agora o tal do demônio, aleluia, da prostituição, aleluia, pela internet. Aleluia, pela televisão. Para tentar acabar, aleluia, com as últimas coisas que Deus tem colocado na face da terra, com seus profetas. Quantos, um dia desses, eu estava, aleluia, vendo na internet um pregador, aleluia, pregando uma palavra. Enquanto aquele pregador ministrava a palavra, tinha um, aleluia, eu não sei se ele era enviado de Satanás ou enviado do capeta, mas no meio da palavra do Senhor, que o pregador, homem de Deus, estava pregando, ele botou um monte de palavrão. Esse precisa ter, aleluia, esse DVD, esse precisa ouvir essa palavra e se converter, aleluia, porque a Bíblia diz: não mexei com meus ungidos, então pouco tocai meus profetas. Se são profetas e são ungidos, cuidado, se converta, peça perdão a Deus, aleluia. Se não mesmo urso que comeu aqueles 42 homens que se meteu, aleluia, com Eliseu pode também ser na sua vida. Sabe, amaldiçoando, pregador? Não, é a palavra. Aleluia. Jesus disse que não era ele que julgava, mas a palavra. Quando ele voltar em si, ele julga. Quando ele voltar em si, ele não vai vir, aleluia, montado no jumento, vai vir montado em cima do cavalo branco. Aí ele vem para julgar todas as nações e buscar a sua igreja eleita. Ele não vai ser mais humilhado. Ele não vai ser mais, aleluia, flagelado. Mas ele vai mostrar a grandeza de Deus na vida dele. E vai, aleluia, através da segunda vida dele, na segunda volta dele, todos vão dizer: foi aquele que nós banalizamos, foi aquele que nós batemos, foi aquele que nós, aleluia, perdão a expressão, esculachamos, foi aquele que a gente jogou pedras e cuspimos, aleluia, não sabia que ele era o Messias. É tarde demais, vai ser tarde demais. Se prepara, Israel, para se encontrar com o seu Deus, para entrar na boca do Cordeiro, para estar junto, aleluia, do esposo, aleluia, cantando e louvando ao Senhor, dizendo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Estou na palavra. Enquanto você me critica, eu estou na palavra. Por isso que Jesus disse: vinde após mim, todos vós que estáis cansados, eu preciso que eu vos aliviarei. Ele quer te aliviar também. Ele quer te aliviar porque ele sabe que sua vida pode mudar. Só basta você abrir os ouvidos espiritual e deixar a escama do seu olho cair, aleluia, e entrar no querer do Senhor. Aleluia. Deus, aleluia, ele está dando tempo. E esse tempo está sendo até um tempo até grande. Porque o seu filho, aleluia, foi, como eu disse, flagelado, foi humilhado. Qual o pai que vai gostar do filho ser humilhado? O primeiro pai se levanta para defender o filho. E para mostrar para aquele, aleluia, que se meteu com o filho, que o filho tem pai. E o pai está lá em cima. Se ele, Jesus Cristo, não vem, é porque o pai está tendo misericórdia. Porque quando o pai está lançado, alguém vai bater no seu filho. Ele é pai. E Deus é o pai de Jesus. Aleluia. Deus, aleluia, não quer que tu se perca. Deus não quer que você, aleluia, se acabe. Se você, aleluia, de repente está escutando essa palavra e quer fazer um concerto com Deus, procura uma igreja. Procura uma igreja. Estou dizendo, uma igreja. Não procura qualquer buraco pensando que é uma igreja, não.
que tem lugares enganosos, aleluia, para tentar enganar e perverter os nossos pensamentos, perverter aquilo que Deus nos ensinou. Estava lendo o livro de Timóteo, aleluia, e ali eu vi o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo como Timóteo deveria andar, e prestar atenção nos presbíteros, aleluia, nos homens de Deus, que ele está junto com ele ali na tribuna, aleluia, nos momentos, observando, não só, aleluia, os presbíteros, mas também as mulheres, também as crianças, como convinha ser. O homem não pode ser muito, aleluia, não pode ser dado vinho, aleluia, e não pode ser espancador. O homem não pode, aleluia, dar de qualquer jeito. O homem tem que ser um homem que tem caráter, aleluia, ter testemunho, ser um homem, aleluia, zeloso com as coisas de Deus. O Rabacandará e a série. Eu não gosto de entrar nesse mistério. Muitas das vezes Deus quer falar. Então, se Ele quer falar, fala, Senhor. Muitas das vezes, aleluia, já entrei em outra, Deus. Já entrei no mistério. Meu Deus. Muitas das vezes, tem um cara, aleluia, que sou uma coisa e não sou. Muitas das vezes, tem um cara, aleluia, que sou piedoso e não sou. Que amo meu irmão, mas não amo. Por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 23, na cadeira de Moisés está sentado os escribas fariseus, meu Deus. Escriba e fariseu que está sentado ali no primeiro lugar, quer mostrar que é piedoso, quer mostrar que tem amor, mas é aquela palavra que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que diz, aleluia, mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, aleluia, e não tivesse a caridade, resumindo o amor, não serviria para nada, seria como o Ciro que diz, só faz barulho, está vazio, só serve para ser, aleluia, de enfeite. Deus não quer vaso para enfeite, Deus quer vaso para fazer obra, Deus quer vaso para fazer o guerreiro, Deus quer vaso que quer, aleluia, fazer o ídolo de Jeová. Urabacanda, Arabaçubi, Cana, Arabaxandaraia, aleluia. Teve que sair, saiu. Agora é Jeová. E Deus tem contado com essas pessoas. Deus não quer que venha se perder nenhuma ovelha. Se Ele contar só tem 99, Ele vai atrás daquela que está perdida. Meu Deus. Quantos por aí não estão indo atrás daquela que está perdida? Daquela que está afastada? Daquela que está desviada? Daquela que está longe do caminho, está fora do curral? E quando vê, vira até as costas. Urabacandaraia. E muitas das vezes aquela ovelha já serviu. Muitas das vezes aquela ovelha não é uma bênção. Muitas das vezes aquela ovelha fazia o ídolo do Senhor. Mas por uma pequena palavra, que a palavra, a língua disse, aleluia, o apóstolo Tiago disse que tem, aleluia, poder para abençoar e para amaldiçoar. Bem dizer e mal dizer. Aleluia. É revelado. Urabacando e Comanai. Porque eu não brinco com nada que é de Deus. Aleluia. Muitas das vezes as coisas com a ovelha que já teve um aprisco. Pensa que a ovelha não tem mais oportunidade, não tem mais chance. Mas Jesus tem dito na sua palavra, vinde após mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Aleluia, que eu vos aliviarei. Ele vai transformar, ele vai interagir, ele vai mudar. Aleluia. Eu tenho que estar nesses parâmetros. Eu tenho que olhar, aleluia, como é que está aí na ovelha. Gelson Silva, um dia desse eu estava em casa. Não foi muito tempo não, foi anteontem. E um jovem foi na minha casa precisando de uma palavra. Aleluia, estava chovendo, eu confesso. Aleluia, bateu na porta da minha casa. E falou, irmão Fábio, eu preciso falar contigo. Eu falei, entra aí na varanda, senta, vamos conversar. E aí ele começou a relatar algo para mim. E eu, aleluia, só tive palavra. Meti a mão na Bíblia e falei, Jesus disse, aleluia, usando o apóstolo Paulo dizendo, o que vai nos separar do amor de Deus? O que vai nos separar do amor de Deus? Nessa tarde, aleluia,
aleluia. Eu te pergunto, o que vai te separar do amor de Deus, jovem? Será que vai ser as pedradas que você está ouvindo? Será que vai ser, aleluia, as coisas que estão tentando te parar? Jovem, você vai dar ouvido à voz de Deus ou à voz do diabo? E comecei ali a desfolhar a Bíblia Sagrada e falar acerca da palavra de Deus. Lembro que o Senhor me deu também Isaías 60, que diz: resplandeça, aleluia, aleluia. E aquele jovem, aleluia, começou a olhar para mim, arregar um olho e um tanto, palavra para ele. Ele ficou alegre. O Senhor, pela misericórdia, me usou dizendo: e o Senhor abrirá ainda uma porta de emprego para você. Aleluia. Gelson, quando foi ontem à noite, ele vai tirar no meu portão, Gelson, aleluia, ele começa a bater, aleluia, eu estava, aleluia, e grudado, aleluia, eu estava ali na Bíblia, aleluia, fui lá atender. De repente o jovem falou: meu pai, eu preciso falar contigo. Eu falei: para, meu filho, é que vai ter uma festa, um aniversário, assim, e vou trazer um pedaço de bolo para você. Olha, irmão Paulo, já aconteceu? Eu fui numa igreja, cheguei lá na igreja, o pastor perguntou se eu estava trabalhando, aleluia, eu falei que não, ele falou: segunda-feira você começa. Amados e queridos, temos palavra de Deus para você. Sabe por que eu me alegro? Porque eu sei que Jesus Cristo, ele se manifestou. Vai Deus fazer a obra do diabo. E nessa noite ele entra dentro do seu lar. Essa noite, aleluia, ele entra dentro do hospital. E nessa noite, aleluia, você, aleluia, que foi, aleluia, largado pela sociedade, aleluia, titulado você como mendigo, homossexual, lésbica, aleluia, traficante, aleluia, nessa noite, ouça o que eu vou lhe dizer: a esperança de Deus na sua vida, aleluia, está chegando. Abra o seu coração, vinde após mim todo vós que está cansado, de levar uma vida derrocada, uma vida destruída, uma vida miserável. Jesus quer mudar a sua vida. Meu Deus, Jesus quer mudar a sua vida. Olha como o Espírito Santo está batendo a porta do teu coração. Sabe por quê? Ele está à porta. Aleluia. Ele pisou a porta. Eu estou à porta. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Jesus Cristo dizendo que está à porta. Aleluia. Se abrir a porta, ele vai te ensinar o caminho. Aleluia. Se abrir a porta, ele vai te ensinar a dar a verdade. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Se abrir a porta, ele vai te ensinar a entrar no caminho da vida e da salvação. Aleluia, Jesus. E eu queria pregar hoje, Deus. Foi a prova mesma disso. Não queria pregar hoje, está falando com o Gelson. Lá, mas de fora, Gelson, não vou pregar hoje. Aí ele me perguntou por quê. Aleluia, mas quando Deus quer usar, quando Deus quer trabalhar, não tem porquê, não tem garganta inflamada, não tem eternidade, não tem problema nenhum. Quando Deus quer falar, quando Deus quer agir, Ele usa os profetas, e se os profetas calarem a boca, as pedras clamarão. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Urabacanda, calabanda, alabassuri, ande, comanaia, ceia. Alabachandaraya, Sebinaya, Erebinaya, Subinaya. Urabacanda, Calmiande, Comanaya, Saia. Yasebinaya, Erebina, Calabandara, Subiandaraya. E a Sebinaya que ouve na súbia. Sabe por que isso tudo? Porque Jesus Cristo, aleluia, Ele quer salvar pessoas, enquanto uns estão querendo te ajudar, aleluia, dando um de juiz, para te lançar para a cova, para o inferno. Jesus Cristo, aleluia, está te dando oportunidade de vida, enquanto as pessoas querem, aleluia, que você se mate espiritualmente, dando suicídio espiritual, aleluia, enquanto isso, que pessoas querem tentar acabar contigo, Jesus Cristo está pelejando, está lutando, aleluia, mostrando uma mão furada e dizendo: Pai, valeu a pena, aleluia, ser curado, valeu a pena, aleluia, ao terceiro dia ser ressuscitado por ti, valeu a pena, Senhor, porque aquele e aquela vão se vir, aleluia, para ser uma bomba, aleluia, em suas mãos, para abalar a estrutura do inferno, para abalar a estrutura do diabo, para tirar almas perdidas da mão de Satanás. Aleluia. Aleluia. Deus quer mudar situações. Deus quer mudar vidas. Mas basta a pessoa dar ouvido. Decrete a palavra que Deus está, aleluia, anunciando nessa noite.
Eu não sei como que ela está chegando ao teu coração. Eu não sei como ela está chegando à tua vida. Eu não sei como ela está chegando até ti. Mas uma coisa eu tenho certeza. A palavra ela muda. A palavra ela transforma. Do mesmo jeito que ela transformou, aleluia, a água em vinho. Ela pode transformar a tua vida também. De repente você está vivendo uma vida destruída, fracassada, arruinada, aleluia. E através da palavra, aleluia, que tem te lavado, que tem te limpado, que tem te transformado, aleluia. Tu tem sido alcançado, aleluia, pelo poder, a unção e a graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, só basta você dar crédito, só basta você ouvir, só basta você ter muita atenção na hora da palavra, porque a palavra ela é construtiva, ela não é destruidora. Se você, aleluia, tiver espírito, aleluia, o espírito, aleluia, voluntário, ouvir a palavra do Senhor, abrir o seu coração, o seu sentimento para Deus, aleluia, sendo sincero em tuas palavras, Deus, aleluia, vai ser o primeiro a estar com o coração comovido. Eu não estou falando hipocrisia e nem, aleluia, estou inventando história da carochinha. Eu estou falando que o nosso Deus, aleluia, quando nós somos sinceros diante dele e falando para ele com toda sinceridade as coisas que estão diante de nós, o coração de Deus me perdoa, a expressão da palavra, aleluia, vocês que vão querer me criticar por isso, aleluia, o coração de Deus vira uma manteiga, aleluia, creio que Deus até chora com aquela pessoa que está sendo sincero, sabe por quê? O que faz o coração de Deus bater mais forte, creio eu, o que coloca Deus na parede, aleluia, é quando somos sinceros verdadeiramente com Deus, aleluia, e aleluia, se abrimos para Deus, que muitas das vezes se abrimos para um amigo, para uma amiga, muitas das vezes estamos se abrindo para nossa mãe, para nosso pai, para nossa parente, por alguém que depois, aleluia, aquilo que nós falamos aí, provocando para lá e para cá, mas Deus não, enquanto você, aleluia, está ali se comunicando com pessoas que podem criticar e destruir a tua vida com fofocas areia, Deus, aleluia, que é justo, poderoso e fiel, aleluia, está pronto, fala, meu filho, eu quero escutar, fala o que você tem para falar, o que você tem para dizer, eu estou aqui, apto para te ouvir, o coração de Deus, aleluia, ele é sincero para te ouvir, aleluia, se confessar no Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador, aleluia, Jesus Cristo nosso Senhor, para nos confessar diante do Pai, para falar, Pai, tá vendo aí essas almas aí, elas foram sinceras, elas foram, aleluia, aquebrantaram o seu coração, elas, aleluia, se entregaram para ti, Pai, aleluia, aí Deus vai mostrar para a gente o verdadeiro caminho, a verdadeira versão da vida, porque tem dois lados da vida, tem duas versões, a primeira eternidade é infernal, a primeira eternidade é destruição, a primeira eternidade, aleluia, é dor de evidente, mas a segunda eternidade, que é a verdadeira, aleluia, eficaz, aleluia, salvação de alma, gozo na alma, aleluia, paz, aleluia, louvor, saúde espiritual. Muitas das vezes as pessoas não têm tido saúde espiritual, só vive no hospital, só vive no hospital. O médico, aleluia, está cansado de ver a cara desse paciente, porque o paciente fala, eu estou assim, estou assado, e quando ele olha, aleluia, ali nos exames, ele vê que não tem nada, aleluia, não é a carne dele que está doente, quem está doente ali é o espírito, é a alma precisa de remédio, a alma precisa, aleluia, de injeção, a alma precisa de cura. Eu tenho remédio, a palavra do Senhor é o remédio para a tua vida, aleluia, ouça a palavra do Senhor, meu Deus, mude de vida, transforma a tua vida, Deus nessa noite, aleluia, Ele quer curar a tua alma está amargurada por palavras que não saem contra o teu coração, a tua alma está doente por palavras que não falam sobre ti, a tua alma está quebrada, está quebrada no chão por uma palavra que tu ouviu, mas onde eu estou remédio de Deus para você, Jesus Cristo, é o pão vivo que desceu do céu, beba da água, coma do pão e seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E tem pessoa em casa dizendo assim, é mesmo. Meu Deus. Tem pessoa em casa dizendo, é mesmo. Mas eu tenho uma palavra para você, minha filha. Eu tenho uma palavra, é de Deus, não é da carne, não. Creia no Senhor Salvador Jesus Cristo e será salvo tu em tua casa. Porque as promessas de Deus, ela não cai no chão como uma semente e morre, não. A palavra de Deus, quando entra no coração, ela germita e vira uma grande árvore. E todos que olham para você vão ver que frutos gostosos são dessa árvore, porque são árvores de testemunho. Guarde
essa palavra no teu coração. Guarde, porque com certeza Deus te abençoará. Deus te abençoe. Procura uma igreja você, bem perto da tua casa. Deixa Deus falar contigo. Quando Deus fala contigo, não endurece o teu coração e nem tanto o teu poder espiritual. Mas quando o Senhor bater na porta do teu coração, somente abra e deixe ele entrar. Vou te dar duas características, uma boa e outra ruim. A primeira característica, Jesus, ele bate na porta. Pensa que estou à porta e bate. Mas Satanás sai arrombando. Jesus bate, Satanás arromba. Quando Jesus for na sua casa, ele vai bater, porque ele é educado. Quando ele bater, abra. E eu profetizo em nome de Jesus a felicidade na tua vida. Essas são as palavras de Deus que o Senhor colocou no meu coração. Fique com ela. Receba a sua vitória. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.